Nunca imaginei que eu fosse ser o tipo de homem que contaria uma história dessas, mas a vida às vezes decide por nós. Eu e a Clara estávamos casados havia 8 anos, e eu acreditava, de verdade, que estávamos bem. Nosso filho, o Lucas, tinha 5, e a rotina era aquela mistura de cansaço e carinho que a gente aprende a aceitar como normal. Eu saía cedo, trabalhava o dia todo, e ela cuidava da casa, fazia alguns trabalhos como designer em casa mesmo. Às vezes brigávamos por besteira, mas sempre acabava tudo bem. Pelo menos era o que eu pensava. As coisas começaram a mudar de um jeito tão sutil que eu nem percebi de imediato. Ela começou a sair mais, dizendo que eram reuniões com clientes. Ficava mais tempo no celular, sorria sozinha olhando a tela. Quando eu perguntava, ela respondia com impaciência, como se eu estivesse invadindo algo que não me pertencia. É só trabalho, Marcos, você tá paranoico, ela dizia. E eu, bobo, acreditava. Um dia cheguei mais cedo do serviço porque o sistema caiu e liberaram todo mundo. Entrei em casa sem fazer barulho e ouvi a risada dela vindo do quarto. Não era uma risada comum, era aquela risada leve de quem esqueceu do mundo. E logo depois ouvi uma voz masculina. O coração gelou, mas mesmo assim entrei. Ela estava em chamada de vídeo com alguém e quando me viu, desligou na hora. Era um cliente, disse, tentando rir, mas eu já sabia. Foi naquele instante que a confiança que eu tinha começou a se quebrar, devagar, como vidro rachando. Levei semanas para ter certeza. Até que um amigo em comum me mandou uma foto dela jantando com um cara num restaurante. Ele disse que achou que eu soubesse, e aquilo me destruiu de um jeito silencioso. Confrontei a Clara naquela noite. Ela chorou, negou, depois confessou. Disse que estava confusa, que o outro a fazia se sentir viva, que nosso casamento tinha virado rotina. Eu só consegui dizer, e o Lucas? Você pensou nele? Ela ficou em silêncio, olhando pro chão. Nos dias seguintes, ela se afastou cada vez mais, até que um mês depois pediu o divórcio. Disse que queria tudo feito de forma amigável, mas logo percebi que o advogado dela tinha outros planos. Ela queria metade de tudo, inclusive o apartamento que eu havia comprado antes do casamento. E o pior é que tentou usar o Lucas como argumento emocional. Pensa no seu filho, ela dizia, como se fosse uma chantagem disfarçada de preocupação. Eu poderia ter explodido, mas não. Esperei com calma. Conversei com meu advogado, mostrei as provas da traição e garanti que tudo fosse feito de maneira legal, mas justa. E foi. No final, ela saiu do processo com bem menos do que imaginava. Consegui a guarda compartilhada, o que era o que mais me importava, e ela ficou com um pequeno acordo financeiro. Nos meses seguintes, percebi o quanto ela se arrependeu. O homem com quem ela estava a deixou, e ela tentou voltar a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Não pra reatar, mas pra manter um laço que não existia mais. A gente podia tentar ser amigo, ela dizia. Eu respondi que talvez um dia, mas não agora. Porque eu ainda carregava o peso de tudo aquilo e não queria mais viver cercado de mentiras. O tempo passou. Foram anos difíceis, de recomeços lentos. Aprendi a cuidar do Lucas sozinho em alguns fins de semana. Aprendi a cozinhar de verdade. Aprendi a gostar do silêncio da casa. Aos poucos, a dor virou lembrança. E então conheci a Ana, numa viagem de trabalho. Nada muito cinematográfico. Só uma conversa casual que virou companhia constante. Ela sabia da minha história e nunca tentou me consertar. Só ficou ali, presente, sem pressa. Hoje, olhando pra trás, percebo que o que doeu não foi a traição em si, mas o quanto eu me deixei enganar por amor. Ainda sinto uma pontada quando lembro de certas coisas, mas é diferente. Não é mais rancor, é só o eco do que um dia importou. A Clara seguiu a vida dela, parece bem, e eu sinceramente desejo que seja. O Lucas cresce rápido, e às vezes pergunta por que a gente não mora mais junto. Eu sempre digo que o amor muda, e que o importante é continuar sendo família de outro jeito. Ele entende do jeito dele. No fim, acho que aprendi que perder não é o mesmo que acabar. A gente perde algumas coisas, mas ganha outras que só aparecem depois que a poeira baixa. E talvez o verdadeiro recomeço seja esse. Olhar pro que sobrou e perceber que ainda existe vida ali, esperando pra ser vivida.